Boa noite a todos e a todas, muito bem-vindos a mais um ciclo de debates, mais uma noite, né, de ciclo de debates, hoje com a Marília Duarte, doutoranda na UFMG, no curso de administração da UFMG. Diga-se de passagem, um dos melhores cursos de administração, doutorado em administração do Brasil, né, parabéns. Deixa eu passar aqui as informações da Marília. A Marília é doutoranda, mestra em administração pelo Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Federal de Minas Gerais, é bacharela em administração pela Federal de Minas Gerais, estuda gênero, feminismo, estudos organizacionais e crítica marxista dentro dessas áreas, né? Eu acho que eu falei certo, né, Marília? Queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco essa noite, fazer a sua intervenção, que era, e deixa eu já justificando, era para uma mulher fazer essa intervenção, porque eu penso que fazia mais sentido, mas a professora que faria a intervenção não pôde estar aqui, a professora Rosália, ela está nos assistindo, mas ela tem compromisso logo mais no departamento dela, aqui na universidade, e não ia conseguir concluir. Mas desde já eu agradeço a Marília, agradeço a Universidade do Estado de Mato Grosso pela parceria, pela oportunidade de estar fazendo esse debate, e também pelo NECTRAMA, na figura da professora Deis, que esteve aqui conosco, que foi uma parceria, né, com alguns pesquisadores e pesquisadoras, na verdade, né, do NECTRAMA, e que possibilitaram essa discussão rica, né, de uma teoria crítica que a gente quase não vê dentro dos estudos organizacionais. Falar mais um pouquinho. Posterior à fala da Marília, vocês podem fazer a lista de chamada, e agradeço também a quem se dispôs, né, a mais uma vez estar conosco para discutir, tá? A sua fala, faça o show, Marília. Boa noite a todos e a todos. Também queria primeiro agradecer, né? Agradecer ao Edir pelo convite, né? De estar aqui. Agradecer à Universidade do Mato Grosso, agradecer ao NECTRAMA. E como o Edir falou, agradecer a todas e todos que estão aí, né? Presentes nessa noite fresquinha de quinta-feira que a gente está hoje, né? Para poder conversar um pouco sobre as desigualdades de gênero e relações de trabalho no capitalismo, que é o nosso intuito aqui hoje. Eu queria pedir ao Edir para poder colocar aqui, né, a apresentação. Eu acho que ela já está compartilhada. Eu vou sair de cena e você fica bom. Tá bom, obrigada, Edir. Bom, gente, então, que eu queria primeiro trazer um geral, né, do que eu quero abordar aqui hoje. Eu queria trazer para a gente discutir, em um primeiro momento, né, como que as desigualdades de gênero elas se manifestam, né, nas relações de trabalho. Então, através de alguns dados, discutir os porquês também que são colocados, né, para essas desigualdades. E tentar discutir um pouquinho para além de como isso se manifesta, né? Então, trazer as questões dos aspectos históricos e sociais, a divisão sexual do trabalho, para a gente tentar compreender, então, isso nas condições concretas do nosso modo de produção, né, que a gente vive atualmente, que é o capitalismo, né? Então, para a gente tentar refletir um pouquinho para além de como que isso se coloca para a gente na imediaticidade da vida, né? Como a gente sabe, a opressão de gênero, né, a opressão vivida pelas mulheres, ela se manifesta, né, nas distintas esferas sociais, na esfera da saúde, da educação, né, da economia, da política. E aí eu trouxe aqui um estudo que é do Fórum Econômico Mundial, que busca trazer uma análise, né, da paridade entre mulheres e homens mundialmente, analisando 153 países, nas áreas de saúde, educação, trabalho e política. E aí, aqui pelo gráfico, né, a gente vê que uma das áreas, né, com maior desigualdade é a área da política e a área da economia, que a gente vai trabalhar aqui um pouco hoje, né?
E o que eles analisam nesse documento? Falando aqui sobre a economia, sobre o mercado de trabalho, né? Analisam principalmente as questões tanto de inserção no mercado de trabalho, quanto de possibilidades de ascensão na carreira, desigualdades salariais. Então, diversas questões para analisar essa questão da paridade. Então, de acordo com esse relatório, né, mundialmente, nesses 153 países que são analisados, a gente tem que, dentre as mulheres adultas, uma inserção no mercado de trabalho de 55%, né? Enquanto que para os homens a gente tem uma inserção de 78%. Mas isso se manifesta também, para além da inserção, em como que essas mulheres se inserem, né, no mercado de trabalho. Então a gente vê que trabalhando como a gente, né, trata na administração, nos estudos organizacionais, então, à medida que a gente vai subindo nessa hierarquia organizacional aí, maior essa é desigualdade, né? Então, que a presença dessas mulheres em conselhos de administração, líderes empresariais, é de apenas 18,2%. E a desigualdade salarial, né, como a gente sabe, as mulheres recebem cerca de 60% dos homens. E isso trazendo aqui considerando uma posição semelhante, né? Então, considerando que as mulheres em uma posição semelhante, elas ainda recebem menos, né? E também considerando a questão da escolaridade. Então, a gente pode pensar, então, porque as mulheres possuem menos escolaridade? E não necessariamente, né? Então, a gente tem que hoje, as mulheres, em sua maioria, já possuem até um tempo maior de escolaridade do que os homens. Então, a gente tem aqui que 40,6% das mulheres, dessas mulheres inseridas no mercado de trabalho, estão inseridas no ensino superior, enquanto apenas 35,6% dos homens. Então, trazendo um pouquinho para a realidade do Brasil, né? A gente vê que essa desigualdade de inserção também se manifesta, né, entre mulheres e homens. E como eu falei aqui, a questão está para além da inserção, mas em como elas se inserem, né? Então a gente tem que as mulheres, na questão da informalidade, a gente tem uma maioria de mulheres inseridas na informalidade, né? E também as desigualdades se manifestando nas questões da hierarquia, né? Então a gente tem que nos comitês executivos, apenas 10% são ocupados por mulheres. E aí, então, né, a gente tem novamente a questão da remuneração, de que as mulheres também no Brasil recebem a menos que os homens, né, cerca de 79,5% dos salários, e que essa desigualdade salarial também aumenta de acordo com os cargos mais altos, né? Então, os cargos de gestão, de liderança, essa disparidade salarial aumenta ainda mais, né? E a gente tem aqui no Brasil quase que o dobro de mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho que possuem ensino superior em comparação aos homens. Né? Então, mesmo com uma escolaridade superior, a gente tem essa desigualdade salarial se manifestando. E aí eu queria trazer aqui, em um primeiro momento, como que os porquês que são colocados, né? Então, como que isso aparece para a gente? Quando a gente vai analisar estudos, análises que são postas para essas desigualdades, o que nos é colocado, né? Então, sempre a gente vê sendo relatado a questão do conciliar, né, a carreira, então a inserção na produção, com a questão das tarefas domésticas, né? Então, a mulher elas escolhem carreiras em que elas podem conciliar essas tarefas, né? De casa, de mãe, de cuidadora, né? Então, elas acabam abrindo mão de sua carreira, né? Colocado como uma escolha dessas mulheres, porque elas possuem essa responsabilidade em uma outra esfera, né? E aí a gente tem que isso se manifesta, inclusive, nos estudos da administração, dos estudos organizacionais, quando a gente analisa artigos, né, que são publicados, que buscam analisar essas desigualdades de gênero, a gente vê que muitas vezes é colocado uma suposta falta de aspiração mesmo, né, das mulheres. Então, quando a gente vai analisar por que apenas 10% de mulheres ocupam o cargo de diretoria, né, o cargo de conselhos,
Então, porque, por um lado, a gente tem colocado essa questão da maternidade, desse compromisso da maternidade, da criação dos filhos, né? E que por isso, então, os homens estariam mais disponíveis para uma dedicação total da carreira. E, por outro lado, também, a gente vê aqui a questão das próprias as carreiras que são escolhidas, onde essas mulheres se inserem, né? Então, essas mulheres geralmente se inserem em relações públicas, em recursos humanos, elas não estão inseridas, em sua maioria, nas finanças, né? E isso muitas vezes é colocada, como eu coloquei, como atribuições, né, sociais aí que são colocadas como de uma natureza da mulher, né? Então, como nesse trecho, como separar a maternidade da mulher, né? A mulher compete essa manutenção da espécie, compete outras atribuições sociais. Então, a gente, ao analisar a inserção dela no mercado de trabalho, a gente tem que pensar nessa outra responsabilidade que elas têm. Só que eu queria trazer, então, uma discussão um pouco mais crítica aqui, e aí eu trouxe essa charge, que eu acho que ela traz muitas questões interessantes para a gente discutir, né? Colocando aqui a meritocracia, a gente que está inserido na área da administração, dos estudos organizacionais, a gente escuta muito falar sobre a meritocracia, né? E a gente tem muitas vezes colocado de que essa questão da carreira, né, do sucesso, da ascensão, ela é posta individualmente, né, por escolhas individuais. Então, aquele discurso, né, então, trabalhe enquanto eles dormem, estude mais, corra atrás que você vai conseguir, como se fosse realmente apenas um esforço, uma questão de esforço e de escolha individual, né. Mas a gente sabe que, se por um lado tem escolhas que são colocadas, né, essas escolhas, elas são feitas a partir de condições concretas, de possibilidades concretas que são postas a nós, né? E aí essa charge vem aqui discutir que, se a gente, né, trazendo para a questão de gênero, entre homens e mulheres, existem possibilidades concretas diferentes que são colocadas, né? Porque as mulheres, então, elas têm, ou elas são colocadas nos ombros delas outras responsabilidades que não são para os homens, né? Se a gente vê nos estudos do IBGE, quanto aos afazeres domésticos, né, a gente tem uma disparidade tanto no percentual de mulheres e homens que realizam esse tipo de atividade, quanto na questão da quantidade, né, de horas. Então, a gente tem que as mulheres realizam cerca de o dobro, né, de horas semanais, despendem o dobro de horas semanais nessas atividades. E um dado muito interessante é de que, se por um lado os homens solteiros eles, né, ao responder essa questão, cerca de 93% dos homens, ou seja, então quase a totalidade desses homens realizam esses afazeres. Quando analisamos homens casados com mulheres, né, que moram com mulheres, esse percentual cai para quase metade, né, para 57,1%. Então a gente vê como que essa responsabilidade é colocada realmente sobre os ombros das mulheres. Mas o que eu queria discutir aqui, um pouco, para além de como que isso se manifesta, né, é que essa questão dessa divisão sexual do trabalho aqui, então, de que a gente tem que essas atividades, a gente vai discutir um pouco mais a fundo essa questão de divisão mais para frente, mas, né, que a gente tem essa responsabilidade de algumas tarefas que são colocadas para a mulher, então, colocada aí na questão da reprodução, do cuidado, né, das tarefas domésticas, enquanto as tarefas de produção, então a inserção na produção é colocado como responsabilidade do homem, isso é trazido muitas vezes como algo natural, como aspectos que são naturais do ser homem e do ser mulher, né? Então a mulher naturalmente ela é propensa ao cuidado, né? Ela naturalmente ela tem menos coragem de se inserir, ela é menos propensa ao risco, né? Tem um estudo que analisa a questão do investimento, né, entre homens e mulheres, e fala isso, que as mulheres elas são menos propensas ao risco, os homens eles têm mais capacidade de investir no mercado e tudo mais,
é colocado como aspectos naturais, né, do ser homem e do ser mulher. Então, eu queria trazer aqui para a gente refletir e questionar, né? Então, essa divisão sexual aí do trabalho, então, ela está relacionada a aspectos da natureza, né? Do ser homem e do ser mulher, ela se manifesta da mesma forma no desenvolvimento histórico, no desenvolvimento da humanidade. E aí eu trouxe aqui uma frase, né, da ideologia alemã, um trecho da ideologia alemã, em que Marx e Engels vão trazer para a discussão a questão de que, né, a produção da vida, né, tanto da própria no trabalho quanto da alheia na procriação, aparece desde já como uma relação dupla, né? Então, por um lado, enquanto uma relação natural, por um outro lado, enquanto uma relação social, né? E que essas questões, essas relações, elas devem ser compreendidas, né, a partir de um modo de produção determinado, a partir de questões históricas e sociais que são determinadas, né? Então, elas devem ser discutidas de forma engendrada a própria questão material que é posta, né? Então, o que eu quero trazer aqui um pouco para a discussão é a necessidade da gente aprender essa questão da divisão sexual do trabalho, da opressão à mulher, de forma engendrada a aspectos que são materiais determinantes, né, do modo determinado de produção da vida. Então, essa distinção que a gente vê, né, tanto de onde deve operar o homem e a mulher, a gente deve analisá-las em uma concepção histórica, né? Então, elas não se dão da mesma forma em todo o desenvolvimento social, em todas as formações históricas, né? A gente tem alguns estudos muito interessantes, históricos, antropológicos, que vão nos trazer aspectos que nos permitem discutir que isso não está relacionado à natureza, né? Mas isso é produzido histórico e socialmente, né? Então, o próprio Engels, na Origem da Família, da Propriedade do Estado, vai trazer para a gente a questão de como essa família mesmo que a gente conhece, né, essa família patriarcal monogâmica, como que ela se constituiu, né, e como que ela se constituiu de forma engendrada alterações que foram ocorrendo nos modos de produção da vida, né, no modo de produção da vida. Então, se a gente pensar que, por um lado, né, como eu falei aqui, a gente tem questões naturais, então, em que sentido? Se por um lado a mulher ela tem, né, a capacidade natural, né, de gestar por 9 meses um outro ser humano, uma outra vida dentro de si e trazer ao mundo, né, por um outro lado ela não é da natureza da mulher o próprio cuidado, né, não está na natureza da mulher, a mulher naturalmente não está mais propensa a lavar, a passar, a cozinhar, né, isso não é da natureza da mulher, isso é produzido histórico e socialmente. Então, né, como eu coloquei, se a gente precisa de trazer essa discussão para as condições concretas que nos são colocadas, a gente precisa aprender elas e como elas se manifestam no modo de produção determinado em que a gente vive, né, que é o capitalismo. Então, eu trouxe aqui, recuperando, até a Daisy trouxe essa discussão de forma mais aprofundada na semana passada, né, mas só recuperando aqui alguns aspectos. O que a gente tem, né, de condições concretas, determinadas para esse modo de produção que é no capitalismo, né? A gente tem que a produção no capitalismo, ela é voltada para a produção de mercadorias para troca, né? Então, como a gente discutiu, como até a Deise discutiu semana passada, no capitalismo, né, a produção de valores de uso não se basta, ou seja, não basta produzir produtos que satisfaçam as nossas necessidades humanas, né? Então, para além da produção de mais valor, de valor de uso, a gente tem uma necessidade que é do sistema, né? O sistema coloca como fim a produção de mais valor, né? Então, a gente tem um processo de trabalho que é subsumido a um processo de valorização. Então, retomando aqui essa fórmula geral, a gente tem, então, né, dinheiro, que deve ser comprar mercadorias, quais mercadorias, né? Meios de produção e força de trabalho, porque a gente tem nesse modo de produção que os meios de produção
estão, né, sob propriedade privada de uma determinada classe, né, e que outra classe tem, por sua vez, em sua posse apenas sua força de trabalho, né, para colocar à venda, para entrar em um processo de produção, para produzir, então, uma mercadoria que possua mais valor do que as colocadas nesse processo de produção, né? Então, a intenção aqui é dinheiro investido na forma de capital, né? Então, mercadorias que vão produzir uma mercadoria que possui mais valor. Mas, então, qual que é essa mercadoria, né, que ela, quando colocada no mercado, quando posta no processo produtivo, consumida produtivamente, tem a capacidade de criar valor, né? Então, de produzir mais valor do que ela própria possui. Então, essa mercadoria é a mercadoria força de trabalho. Então, das mercadorias dispostas no mercado, a única mercadoria que tem capacidade de criar valor, né, de produzir mais valor que ela própria, é a força de trabalho. E o que é essa força de trabalho, né? Então, é capacidade, complexo de capacidades físicas, mentais, que existem na corporidade do indivíduo, né, que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso, né? Mas então, se a gente tem que essa força de trabalho são complexos de capacidades que existem por meio do indivíduo, né? Então, ela só existe por meio desse corpo físico do indivíduo, né? Então, por meio do próprio ser humano. Então, quando a gente pensa na produção dessa força de trabalho, o que a gente tem que pensar, né? Nos meios de subsistência que são necessários à produção e reprodução dessa mercadoria. Mas se essa mercadoria existe, né, por meio de um corpo vivo, de um indivíduo vivo, nós temos então que são algumas necessidades básicas, né? Então, estou dizendo aqui necessidades de nos reproduzirmos enquanto indivíduos vivos, né? Então, estou dizendo de alimentação, de habitação, né? Necessidades básicas, e temos necessidades também de treinamento, né? Que vão se diferenciar a depender aqui da própria divisão técnica do trabalho em que essa força de trabalho vai ser inserida, né? Então, se a gente pensar enquanto força de trabalho, e não estou dizendo aqui enquanto necessidades humanas, seres humanos, estou dizendo enquanto força de trabalho, a gente tem, por exemplo, que, né, uma CEO de uma empresa vai ter necessidades diferentes de uma mulher que trabalha como secretária, por exemplo, dessa empresa, né? E aí eu estou dizendo desde necessidades de treinamento até as necessidades que são colocadas supostamente como mais básicas. Porque se a gente pensar, por exemplo, na vestimenta, né? A gente tem necessidades que são diferenciadas, a depender de como eu me insiro nessa divisão técnica, né? De acordo com a força de trabalho. Então, a gente tem que, para produzir essa mercadoria, um trabalho de produção das mercadorias, né? Então, de produção desses artigos de alimentação, desses artigos de vestimenta, a produção dessa questão de treinamento, né? Mas a gente tem também um trabalho que é necessário, que está colocado para o consumo dessas mercadorias. Então, o que eu quero dizer aqui? Que não basta eu encontrar no mercado mercadorias, por exemplo, para minha alimentação. Então, não basta eu ir no mercado e comprar um pacote de macarrão, uma cebola, um tomate, né? Eu preciso de tornar essas mercadorias aptas para o meu consumo, né? Para suprir uma necessidade minha que é de matar a fome. Então, existe um trabalho que é necessário para o consumo dessas mercadorias, né? E aí, então, a gente tem que, para conservar essa capacidade de trabalho e produzir novas forças de trabalho, porque produzir novas forças de trabalho? Porque se a gente tem que essa capacidade, ela é posta em movimento, né, por meio de um corpo humano, esse corpo humano, ele é perecível, né, digamos assim. Então, nós temos que substituir essas forças de trabalho, né? Então, para produzir e reproduzir essa força, nós temos um trabalho que é necessário, que se realiza em uma esfera privada do consumo. Então, o que isso quer dizer? Né? Que esse é um trabalho que ele não está subsumido diretamente ao processo de valorização. Né? Então, ele não é consumido no intuito de gerar mais valor,
né, de valorização, ele é consumido no intuito de consumir valores de uso para poder produzir novos valores de uso, né, para suprir necessidades próprias ou de outras pessoas. Então, o que é esse trabalho que eu estou tratando aqui, né? O trabalho reprodutivo. É justamente como aparece para gente esse trabalho doméstico, né? Esse trabalho doméstico realizado em sua maioria, né? Nesse âmbito do consumo privado, pelas mulheres, né? Então, no capitalismo, se a gente tem que, por um lado, né, as atividades de produção do valor, elas são retiradas dessa esfera privada, né, são colocadas em uma esfera própria da produção, nós temos que as atividades de reprodução se mantêm numa esfera privada do consumo, né, e que são produzidas socialmente enquanto responsabilidade das mulheres, né. Mas então, o que representa esse trabalho doméstico, esse trabalho realizado majoritariamente pelas mulheres, né, gratuitamente pelas mulheres, em um ambiente de consumo individual? Ele é um trabalho que, para além, né, do simples cuidado, então aqui, para além do cuidado, pensando no cuidado em suas, né, da humanidade, ele é um trabalho de produção e reprodução da mercadoria que é essencial a esse sistema, né? Porque, como a gente viu, a única mercadoria capaz de produzir valor, que é o fim último do sistema capitalista, é a força de trabalho, né? Então, existe uma outra questão que eu queria trazer para a discussão, né? Que além de ser um trabalho que produz e reproduz a principal mercadoria desse sistema, queria trazer uma discussão da própria questão do valor da força de trabalho. Porque se a gente viu que essa força de trabalho é colocada enquanto uma mercadoria, né? Assim como as outras mercadorias, ela possui um valor, né? E como que a gente determina esse valor? Então, de uma forma, né, simplificada aqui, a gente determina esse valor, né, pela quantidade, pelo tempo de trabalho que é necessário para a produção e reprodução dessa mercadoria, né? Então, as mercadorias que são necessárias para produzir e reproduzi-la. Mas a gente tem também que a própria moral de uma época influencia no valor da força de trabalho. E isso aqui, né, trazendo até as próprias questões que são colocadas pelo Marx no Capital, né? Então, que a moral influencia no valor da força de trabalho. Então, a gente tem que a moral, né, uma moral na nossa época machista, então, que essa opressão vivenciada pelas mulheres, né, essa responsabilização colocadas para elas na esfera da reprodução e que muitas vezes a sua inserção na produção é vista como uma simples ajuda, né? Então, essa questão da opressão engendrada essa exploração. Por quê? Porque essa opressão permite um rebaixamento ainda maior da força de trabalho feminina, né? Quando inserida na produção em relação à masculina, né? E aí eu trouxe aqui uma charge, né, para elucidar essa questão, que é, né, a mulher perguntando, então, pro homem que está contratando, né, que é, você está me contratando porque eu sou barata, porque eu sou qualificada, ou porque eu sou qualificada e sou barata, né? Então, como a gente viu que se manifesta nas diferenças de salário, porque a própria moral da época manifesta, então, na possibilidade de rebaixamento da força de trabalho feminina. Mas aí eu queria trazer, né, para além do gênero, então a gente tem, né, que, como a gente viu nesse sistema capitalista, então a gente tem uma divisão sexual do trabalho que se manifesta, por um lado, nessas divisões de onde, né, deve operar a mulher e o homem, e que, por um outro lado, também se manifesta nas próprias questões de hierarquização dessas funções, né? Porque se a gente tem que, para esse sistema, né, o fim último é a produção de valor, né? Então a gente tem, em um primeiro momento, essas atividades realizadas, essa inserção na produção colocada como mais importante, né? A gente tem outras questões que devem ser analisadas,
para além do gênero, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui? Que essa questão de divisão sexual do trabalho, ela também está imbricada por outras questões, né? Por questões de classe, por questões de raça. Então, eu trouxe aqui um trecho da Federt, da Safiotti, que discutem que se, em um determinado momento, né, do desenvolvimento desse processo de produção capitalista, a gente tinha nessa classe burguesa muito consolidada essa clara divisão, então uma figura muito clara de dona de casa em tempo integral, de uma mulher que só se ocupa dessas funções de reprodução. Isso não se manifesta da mesma forma para a classe trabalhadora, né? Porque para as mulheres da classe trabalhadora, esse trabalho se impõe como meio de subsistência, como necessidade, né? Então a gente vê, quando a gente analisa diversos estudos, os estudos da Safiotti, os estudos do próprio Marx no Capital, né, em relação ao desenvolvimento da maquinaria, como que a força de trabalho feminina já se inseria, né, e de forma, como a gente viu, muito mais precarizada, né? Porque essa própria opressão possibilita uma maior exploração dessa força de trabalho feminina, né? E aí tem uma outra questão que é também questões de raça. Então a gente tem que, por exemplo, se eu trouxe aqui um estudo da Safiotti, só para a gente discutir alguns pontos, né? Que ela analisa na década de 70 contingente de mulheres economicamente ativas no Brasil, e a gente vê como que, então, aqui para as mulheres brancas, né, então esse contingente é de 9,4%, né? Se a gente analisa as mulheres negras da classe trabalhadora, esse contingente é de 57,7%. E aí a gente tem que discutir, né? Então, se numa aparência isso pode parecer, então isso é algo positivo, né? Então as mulheres negras estão mais inseridas, né? Possuem mais possibilidade. Não, né? Não é por essa questão que é colocada. A gente tem que discutir que se por um lado, né, a moral machista da nossa época permite um rebaixamento maior da força de trabalho feminina, a gente também tem as questões de raça imbricadas que permitem um rebaixamento ainda maior da força de trabalho das negras e negros, né? Então, ainda hoje, segundo os dados do IBGE, se a gente considerar mulheres e homens, né, a gente tem que negras e negros recebem cerca de 57% do salário de brancas e brancas, né? Então, se a gente analisar a questão, ainda trazendo a questão de gênero, a gente vê como que essas relações estão imbricadas, né? Então, como que a gente tem que analisar, por um lado, as particularidades, né? Então, a gente não pode trazer aqui, né? Então, todas as mulheres estão submetidas, né? Estão submetidas a uma opressão, mas elas também estão submetidas de formas distintas a um processo de exploração, né? E também isso é imbricado por outras questões de opressão. Então, a gente está trabalhando aqui as questões de raça, mas a gente teve outras discussões até aqui no próprio ciclo, né? Das questões LGBTQIA+, né? Então, que essas opressões também permitem uma maior exploração dessa força de trabalho, né? E aí, um outro aspecto que eu queria trazer é em relação à própria questão do contexto histórico, né? E as particularidades históricas que são colocadas pelas fases da própria acumulação capitalista. Então, se a gente tem essa inserção das mulheres na produção, imbricadas por outras questões, como a gente viu aqui de classe e raça, por um outro lado também, a gente tem essas questões imbricadas por necessidades que são postas pelo próprio sistema, né? E aí eu trouxe aqui essa imagem, né, esse banner, que eu acho que muitas e muitos de vocês devem conhecer, que se tornou ícone para o movimento feminista, né? Trazendo essa questão justamente do empoderamento da mulher, então de que a gente pode sim, a gente pode, né, se inserir onde a gente quiser, da forma que a gente quiser.
mas que essa imagem ela não foi produzida pelo movimento feminista. Essa imagem foi produzida por uma empresa estadunidense na época da Segunda Guerra Mundial para convocar as mulheres a trabalhar. Por quê? Né? Porque na época da guerra, muitos homens tiveram que sair, né, para a guerra, então ocorreu uma necessidade maior de absorção de força de trabalho. E aí a gente vê, então, nesses momentos de guerra, por exemplo, um crescimento de inserção no mercado de trabalho em todos os setores, né, das mulheres, inclusive naqueles setores que são colocados como supostamente masculinos, né? Então são setores em que supostamente temos que ter qualificações que são naturalmente masculinas, né? Então, como essa discussão que eu trouxe aqui no início, né, de como que essas próprias feminilidades e masculinidades elas são produzidas, né, e como que inclusive elas se alteram a depender das condições, das necessidades que são colocadas, né? Então, na Primeira Guerra, por exemplo, a gente tem que na indústria bélica o contingente, né, de mulheres inseridas nessa indústria passou de 5 para 25% na Inglaterra. Né? Na Segunda Guerra, a gente teve um aumento de 40% das mulheres inseridas nessa esfera da produção. Né? E por que eu trouxe isso aqui? Para a gente discutir, por um lado, essa questão, né, questionando essa questão da naturalização dessas feminilidades e masculinidades, e para a gente ver como que essas questões de opressão, elas estão imbricadas, então, pelas relações de produção, pelas relações de exploração, né? E aí, claro que a gente tem que também discutir que essa inserção ela também está relacionada à própria luta das mulheres, né? Então, a nossa luta por participação, por inserção, inclusive por condições melhores de relações de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente vê, quando a gente vai trabalhar sobre o movimento feminista e falar sobre o movimento feminista, muitas vezes a gente tem, né, o movimento feminista surgiu na década de 60, 70, né, mas a gente tem que discutir aí que a luta das mulheres, ela se dá muito antes disso, né, justamente por as questões que eu coloquei, de que elas estão imbricadas por questões de classe, né, então muitas mulheres da classe trabalhadora estão inseridas na luta desde muito tempo, né? E lutando, inclusive, por melhores condições em suas relações de trabalho e por sua inserção em distintas esferas, né? Então, aqui estou falando tanto no mercado de trabalho, na política, na educação, né? Então, se a gente tem que a responsabilização, né, dessa divisão sexual do trabalho se manifestando na questão dessas posições em que devem ocupar homens e mulheres, né? Então, a responsabilização dessas atividades de reprodução das mulheres, elas não significam dizer que as mulheres não atuaram e não atuam na esfera que é considerada produtiva ao capital, ou seja, né, em trabalhos diretamente relacionados à produção de valor, né? Mas uma outra questão que a gente tem que discutir, por um outro lado, é essa inserção na produção, né? Então, essa inserção nessa esfera da produção, ela altera essa responsabilização das mulheres por essa esfera da reprodução, né? Então, essas mulheres, elas continuam ou não sendo responsabilizadas por essas tarefas de manutenção do lar, né? E aí essa Fiote traz essa discussão de que essa responsabilização, ela não se altera, né? E aí a gente pode, eu trouxe aqui alguns dados para a gente trazer para a nossa própria realidade, de que no início, se a gente discutiu que, considerando, né, homens e mulheres de uma forma geral, as mulheres despendem cerca de o dobro de tempo nessas tarefas, a gente tem isso colocado, inclusive, para as mulheres e homens que são ocupados na esfera da produção,
né? Então, a gente vê aqui que 18,5% dessas mulheres, que as mulheres realizam 18,5 horas semanais, enquanto os homens 10,3 horas semanais. Então, essa diferença continua, né? Mesmo para as mulheres que são ocupadas, mulheres e homens que são ocupados. E aí tem uma questão, né? Então, assim, se algumas mulheres, elas é possibilitado a elas a liberação dessas atividades, continua sendo colocada para elas essa responsabilidade. E elas repassam para outras pessoas, né? E quem que são essas outras pessoas, em sua maioria? Então, a gente, né, traz aqui essa questão do trabalho doméstico remunerado. São outras mulheres, né? 92% são mulheres, né? E 63% são mulheres negras, né? Então, para quem que essas mulheres, e que individualmente, às vezes por se inserir, né, em uma posição mais privilegiada na divisão técnica e do trabalho, possui às vezes uma remuneração maior e conseguir repassar essas atividades que são colocadas são de responsabilidade dela, elas são repassadas para outras mulheres, né? Em sua maioria negras. Então, por que eu trouxe isso aqui para discutir? Justamente para a gente refletir que, se individualmente algumas mulheres possuem a possibilidade, né, de se libertar, bem entre aspas, por meio dessa inserção na produção, isso não é posto se considerarmos como mulheres em geral, né? Porque isso ainda é colocado sobre os nossos ombros, né? Então, né, para poder tentar trazer aqui fechar alguns pontos, o que eu quis trazer hoje para a gente poder refletir um pouco, né? Em primeiro momento, trazer como que essas desigualdades se manifestam mesmo. Então, como que elas são colocadas, né? E como que elas são justificadas? Para a gente poder questionar, então, essas justificativas que são colocadas e questionar essa naturalização, né? Dessa divisão sexual do trabalho, essa naturalização dessas feminilidades e masculinidades, né? Que produzem e reproduzem essa opressão à mulher, né? Então, que para isso a gente tem que compreender essas questões, como eu coloquei aqui, trazendo para as questões materiais determinadas do nosso modo de produção e reprodução da vida. Então, por isso que eu trouxe a discussão para a gente compreender como que isso se engendra no próprio modo de produção capitalista, né? E que para isso a gente precisa entender esse trabalho, refletir sobre esse trabalho doméstico que é colocado, para além do cuidado, né? Para além de simplesmente um cuidado. A gente tem que compreender que esse trabalho, né, apesar de não, em sua maioria, não estar alocado diretamente, subsumido a uma esfera a um processo de valorização, né, e que isso não é relacionado à natureza deste trabalho, mas na forma como ele se insere nesse processo de produção capitalista, né? Então, que se ele não está alocado a produzir diretamente mais valor, ele é essencial para a reprodução e acumulação ampliada do capital, porque ele produz e reproduz a principal mercadoria desse sistema, né? Que é a força de trabalho. Então, para discutir como essa divisão se dá nesse sistema e trazer um pouco a reflexão de que essa própria divisão ela está imbricada por outras questões. Como eu coloquei aqui, então, o engendramento dessas relações de opressão e de exploração, né? Então, compreender que, por um lado, existem particularidades que são colocadas e que a gente tem que compreendê-las, e que, por um outro lado, a gente tem que compreender essas particularidades não como partes isoladas, né? Mas compreendê-las em seu engendramento, né? Então, como a Marx já colocava para a gente, como uma unidade do diverso. Então, a gente tem que trazer justamente ao engendramento essa exploração, né? Esse processo de exploração. Então, que ao compreender, né, essa divisão sexual do trabalho subsumida a esse processo de valorização do valor,
a gente nos permite discutir os próprios limites e potencialidades que são colocados para as lutas, para as nossas lutas enquanto mulheres, né, nesse processo capitalista. Então, se temos que a nossa luta, né, por maior participação no mercado de trabalho, por inserção na educação, na política, ela é necessária, né, inclusive por melhores condições nessa inserção, ela é muito necessária, né? Inclusive, se podemos estar aqui hoje, né? Então, eu aqui, enquanto uma mulher, trazendo essas reflexões, nós vamos poder discutir, conversar. Nós tivemos diversas outras mulheres aqui no ciclo, né? Trazendo outras discussões muito importantes. É porque diversas outras mulheres, inclusive, já tiveram que lutar para a gente estar aqui nesse espaço, né? Para poder reivindicar que nós temos capacidades, né? Intelectuais, inclusive, de estar aqui nesse espaço. Mas, por um outro lado, a gente tem que discutir os limites que são colocados a essa suposta libertação em um sistema que, por si só, já é opressor, né? Então, por um sistema em que a sua essência é a exploração de uma classe pela outra, né? Então, pensando enquanto mulheres, nós temos muitas lutas necessárias ainda né, a ser feitas nessa questão de uma menor disparidade, mas temos que pensar enquanto classe trabalhadora, enquanto seres humanos, os limites também dessa luta dentro desse sistema, né? Então, assim, no geral, era um pouco isso que eu queria trazer. Queria agradecer novamente, né? Agradecer novamente ao Edir pelo convite, agradecer todo mundo que ficou aqui até agora, né? Eu deixei aqui meu e-mail, se precisarem entrar em contato comigo, deixei aqui também os contatos do Nectrama, né? Do nosso grupo de pesquisa, podem entrar em contato. Como a Deise colocou aqui na semana passada, né, nós temos feito um esforço coletivo de tentar compreender essas relações complexas, né, de trabalho nesse sistema capitalista. Então, tem diversos pesquisadores com trabalhos muito bacanas. Então, é isso. Acho que agora a gente pode discutir um pouco